Agora a gente vai fazer a nossa mini B08 da apostila, essa aqui de baixo. A gente vai usar também a letra P, que tem os moldes aí. Já recortei os moldes, são 3 partes. O material é esse, a letra P. Um brim fininho para a parte de fora. Sintético para as alças e para essa letrinha P. Um retalho para o forro, um retalho de algodão e manta R1. Alças cortadas na medida do molde. O fundo recortado no sintético. Risquei a letra P e recortei. Já recortei para ficar mais rapidinho aqui. Mas mostra eu recortando em outro vídeo também. Aqui eu estou recortando 2 partes daquela ali que marca que é o corpo da bolsa e 2 partes da lateral, que é essa oval aqui. Agora tudo que é jeans e sintético, essas 3 partes e as outras 2 eu vou colocar na manta, como eu fiz aí. E pro forro, olha como é que eu vou cortar. Eu vou disponibilizar eles assim, meio afastado, e daí eu vou cortar uma tira ali. E depois eu vou cortar o meio. Aí eu tô cortando já um quadradinho do... Olha como é que eu cortei o forro, ó, voltei pra mostrar, viu? Um pouquinho maior, né? E também um pouquinho maior essas partes aí do lado, isso ajuda na hora da montagem. Agora vamos voltar isso pro sintético. Aqui na máquina eu vou pegar essas partes que tem a manta e vou fazer uma costura de fixação ao redor de tudo. Eu vou usar a técnica da régua, porque esse material, o brim aqui, esse jeans, ele tem um brilho, uma resina que gruda um pouquinho, mesmo com o pé de silicone gruda. E também não vou colocar nem o pé de silicone para estar costurando essa parte aqui do sintético. Vou usar a régua, eu gosto muito dela. E essa manta é um pouco fofa, a régua estabiliza e me ajuda bastante. Costurinha de segurança ao redor de tudo. No caso aqui não daria nem de passar nesses produtos aqui, porque todos eles grudam no ferro. Porque se fosse algodão, a gente pode fixar essa manta com o calor do ferro, porque ela tem resina, e daí ela já gruda um pouquinho, a régua ali pode se tornar sem necessidade. Ó, aqui eu tô quase que sem acelerar o vídeo para ver que a coisa funciona devagarinho, né? Devagarzinho, devagarinho, como diz as crianças, ó. Agora a gente vai recortar tudo isso, tá? Tirar toda a sobra, já aproveita e tira os fios. Tudo recortadinho. Agora a gente vai pro próximo passo, matelacê, essa parte eu fiz. Presta atenção. 4 centímetros, ali tem aquele papel mostrando, 4 centímetros aí na lateral, porque o primeiro risco a gente vai fazer um matelacê num dos métodos que dá de fazer. Esse daqui é com a régua riscando. Ó, 4 centímetros ali na lateral e 2,5 embaixo. A minha régua tem 1,5. Então a minha régua é a medida da largura do matelacê. Eu vou riscar ali. E agora eu vou riscar usando ela para fazer todos os riscos. Poderia usar ela direto já para costurar, mas a gente vai riscar porque vai ficar bem visual isso. Aqui eu fiz todos os riscos assim, ó. Marquei o 4 centímetros ali, o 2,5 embaixo e vim com a régua. Agora eu venho na lateral, eu começo na lateral, viu? Eu não começo entrando direto na peça. Por quê? Porque eu não quero fazer arremate nenhum. E é o meu jeito de fazer matelacê, é esse. Eu vou contornando a peça. Para o quê? Para não ter recorte nessa lateral. Ó, eu vou confessar uma coisa, eu já fiz peça lá no passado, pequenininha, com matelacê, e eu cortei matelacê e eu não fui muito feliz. Agora, aquele 4 centímetros lá, eu vou medir do outro lado. E esse 2,5 lá do outro lado. Eu não fiz isso já antes para não confundir. Então, o 2,5 de baixo vai para o outro lado, o 4 vai para o outro lado. E pegamos a régua, traçamos ali. Depois que a gente traça o primeiro risco, é só alegria, porque a gente já vai riscando ao lado. Esse é o jeito para o matelacê ficar naquele formatinho mais triangular. Se a gente for descendo a medida ali, ele vai mudando o formato do matelacê. E agora de novo, comecei na lateral, vou entrando, vou até o próximo risco. Tirar a linha ajuda, porque a gente fica limpinha, né, ali com o nosso processo de costura. Venho pela lateral, sempre começa pela lateral, o meu jeito de fazer, matelacê. Use o método que eu usar, eu sempre começo e paro pela lateral. Ó, as duas peças já estão com matelacê. Agora a gente vai fazer a alça, essa alça aqui já tá pronta. Eu tô com pé de silicone, creme na mão, cremezinho de corpo, aí bem simplesinho, eu tenho esse potinho aqui no ateliê. Eu vou sujar o meu dedo e vou untar o meu sintético. Vou dobrar ali, olha só, e vou dobrar em cima e vou costurar ali na ponta.
linha normal de costura. Isso eu estou fazendo porque pode ser que não tenha o pé de silicone, não precisaria com o pé de silicone. E também pode até usar a técnica da régua aqui, mas eu achei que eu podia, de repente podia ficar um pouco difícil o visual, mas eu gosto também da régua, porque ela firma e a gente consegue costurar. Mas olha aí, o cremezinho ajuda na máquina doméstica mesmo, não precisa nem ter esse pé de silicone. Eu nem gosto de usar na minha máquina doméstica, na verdade, pé de silicone, eu gosto de usar só a técnica do creme. A alça tá pronta, agora a gente vai fixar ela. No molde ali eu marquei, já costurei um dos lados. Olha como é que a alça tá presa. Ó, ali realmente tem que ter uma distância, porque eu não posso fixar muito lá em cima. 5 centímetros. Deixei ali no vídeo, 5 centímetros. E eu quero fazer essa costurinha como se fosse um bordadinho, olha ali. Presta atenção. Vou e volto, tentando vir no mesmo pontinho. Tô fazendo isso para o quê? Porque se a máquina não puxa direito, a gente não precisa fazer retrocesso. Ó, ali estou tentando fazer um remate no último pontinho, quase como que um bordado. Ó, vou fazer os 5 centímetros do outro lado e vai ficar soltinho ali. É isso que eu quero. Olha ali como fica o efeito da alça. A hora que ela faz o corpo da peça ali, ela fica de pezinha. Agora a gente vai fazer o mesmo aí. Vai pregar na medida ali de baixo, vai fazer os 5 centímetros dos dois lados da alça. Daí, no caso, nas 4 pontinhas. Agora eu vou tirar o fio. O fio eu tiro todo do lado de fora, se a tua máquina não tem corte de fio automático, e depois do lado de dentro, porque na hora que eu tirar do lado de dentro, eu já dou uma puxadinha, que é a hora que aquele pontinha de fora ela entra e fica um bom acabamento. Agora a gente vai costurar a nossa letra P. Vamos posicionar ali embaixo, que a gente deixa 1 centímetro, mais ou menos. A gente tem que escapar da nossa margem de costura. E aí é colocar um ponto na máquina, o suficiente que dê de fazer esses cantinhos todos. Aí, se não tiver pé de silicone, vai no cremezinho. Quiser botar uma fita dupla face embaixo, uma colinha de silicone, umas 2 bolinhas para não escorregar a letra. Aí é... Como essa letra é grande, aí é da opção, né, que a gente vê se ajeita. Essa letra é grande, eu posso segurar ela, mas quando a letra é pequenininha, eu aconselho realmente fixar ela. Fez a parte de fora, ó, faz um pequeno rematezinho, pontinho em cima de pontinho, e faz a parte de dentro ali. Eu costumo usar a linha 120 de costura normal e quando eu vejo que tá acabando os pontinhos, eu dou um retrocessozinho ali, bem delicado. Ó. Vamos pro nosso zíper? Então vamos lá. Eu vou abrir o zíper aqui, vou colocar os dentinhos para baixo. Eu peguei um retalho de zíper que eu tinha, tá? Por isso ele tá sobrando um tanto a mais. Vou usar um pé de zíper. O que acontece se não usar o pé de zíper? Vai ficar um pouquinho mais afastado conforme a sapatinha, mas não tem problema também. Agora o forro. Eu vou virar e vou costurar por esse lado, porque esse meu forro, esse tecido de algodão aí, é de camisaria e ele tem elastano. E desfia bastante, incrível. Era um retalhinho que eu tinha, mas eu acho que casou aí, ficou legal a cor. Ó, agora eu fixei o forro. Esse forro já pode ser colocado junto com o zíper, tá? Tudo junto, mas... E agora a gente vai passar uma costurinha ali para dar um acabamento. O dentinho tá para cima, tá? Só para deixar claro que senão o negócio não vai fechar depois. Então o que eu fiz de um lado eu vou fazer do outro. Não tem muito mistério aqui. Aqui eu tô mostrando a costura que eu fiz e eu vou fazer agora junto com vocês. É bom que esse forro ele esteja mais comprido e mais larguinho, para a gente não passar muito trabalho. Ó, eu estou fixando ele para baixo, puxando bem, porque esse material não vai dar de passar. Esse brinzinho aqui de camisaria, ele tem tipo uma resina, sabe? Um brilho, ele vai grudar no ferro. Claro que a gente pode botar um pano em cima, né? Também. Ó, eu venho num pedacinho da lateral. Aqui não tem problema vir na lateral, tá? E daí, eu estou usando pezinho de zíper mesmo. E vou passar minha costurinha na largura que eu considerar, quero mais uma beiradinha, mais pra dentro. Sair ali, vai ficar igual a outra parte. Agora a gente vai fixar o nosso forro, né? O fundo, na verdade. Eu só botei ali pra ficar visual. Agora a gente vai costurar aqui nessa parte e na outra parte, jeans. Então, costurinha.
Eu costumo usar a mesma medida para tudo, mas que medida é, Marisa? Eu uso assim, meio centímetro. Mas se usar um pouquinho mais, em tudo vai dar no mesmo. Porque tudo daí vai se encaixar. O que não dá é de uma hora a gente aprofundar a costura, depois a gente fazer mais uma beiradinha. Agora a gente vai fazer uma costura aqui em cima do fundo. O fundo aqui é mais grosso que aquele algodão que eu mostrei. Até porque o fundo tá com estrutura. Poderia ser colocado sem? Poderia. Mas eu quis fazer assim já para desafiar mesmo e dizer, olha, dá da gente fazer. Mas a gente pode mudar isso e deixar ali o fundo sem nenhuma estrutura. Ó, aqui com cuidado. Todas essas peças eu estou costurando com a linha normal, tá? Aquela linha 120, não é com a linha de pesponto, nenhuma linha diferente não. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou, ó. Ali, ó, eu virei pra cá, passei a costura. É que prender essas costuras, além de dar um bom acabamento ali no lado de fora, também é importante do lado de dentro. E agora o nosso forro. O nosso forro ele tá grandinho, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro ali do fundo e vou dobrar aqui, ó. Poderia até levar no ferro, tá? Pra fixar bem isso aqui, mas ele foi cortado maior de propósito pra gente não passar trabalho agora aqui. Então eu estou vendo ali o tamanho que tá sobrando dos dois lados. E daí eu não vou dizer qual é a medida, porque vai depender aí do tanto que for cortado maior. Nessa hora eu fiz um friso com a unha e vou costurar naquele friso de fora a fora. Vou costurar com calma porque o material aqui tem elastano. Tá costurado, tem essa sobra. Eu só vou ver se ficou bom e já vou desvirar para recortar. Ó, ali tem que ficar retinho, assim. Porque se ficar sobrando muito, eu vou ter que fazer preguinhas. Vou desvirar. Aqui a gente ainda não precisa usar o secador, mas depois mais pra frente a gente vai ter que aquecer essa peça, porque ela tem sintético ali e marca na hora de ficar virando e desvirando, virando e desvirando. Técnica da régua, olha aí que maravilha, gente. Tá certo que tá acelerado, mas olha, estabiliza todo aquele material, recorta todo o excesso. Vou deixar a pontinha do zíper ali para cortar só na hora de colocar o cursor. Eu adoro fazer essas partes de limpeza, porque o próximo parte, ela fica melhor, né, de estar fazendo. Agora eu estou fazendo assim, ó, estou olhando ali a parte do meu cursor, mas olha como que eu vou colocar ele, desse jeito assim, já com a parte fechada. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência, eu tenho que firmar a minha mão, não posso soltar. Eu cortei o lado da minha mão esquerda menor e o da direita maior. Só que eu tenho que botar o cursor e deixar a bolsa fechada dos dois lados. Então eu vou colocar o cursor, vou tirá-lo lá na outra ponta e vou colocar de novo. Ó, ali ele já entrou. É um pouquinho ruim porque eu realmente não posso segurar a peça lá embaixo, né? Eu tenho que ficar segurando ali, mas a gente firma, firma. Entrou, tá retinho ali? Tá. Agora eu só puxo o cursor e ajeito a alça também, que a gente não quer marcar a nossa bolsinha. Aí é só abrir agora, não vai abrir tudo, vai abrir só um pouquinho, vai colocar o cursor e deixar no meio paradinho. Daí a gente vem fazendo acabamento nas duas pontinhas ali do zíper. Já tem uma tirinha ali cortada, ó, que eu nem cortei com vocês no começo, que é opcional isso aqui. Daí vai do gosto visual mesmo da pessoa. Olhem eu colocar a tirinha e decidam se vão usar ou não. É legal essa tirinha para estar puxando o cursor, abrindo, ou para estar fazendo uma bolsinha de lado. De repente engatando uma alcinha, olha só. É ali, ó, essa tirinha que eu vou fazer agora, ó. Tá ali, ó. Tá? Pode ser um suporte para alça, por exemplo. Então, aí vai do tamanho da tirinha que vocês querem cortar. Aí eu vou botar só uma costurinha no meio, deve ser uma tirinha de 1,5 cm, eu vou nem ver a medida, gente. Pode ser o tamanho de um viés. Aí, como essa peça já tem tanta estrutura, eu nem quero botar uma tirinha muito grossa. Então, ó, vou passar uma costurinha no meio e é isso. E o tamanho ali, o tamanho também é a gosto. Se tá pensando em colocar uma alça, de repente tem que ter um tamanho que comporta engatar a alça. Olha, eu já tô cortando as duas tirinhas e eu vou medir 5 centímetros, tá? Vai ficar um tantinho bem curtinho.
Então daí... E vai depender também da grossura desse material. Se ele for mais grosso, eu aconselho botar um pouquinho mais compridinho, assim, 6 centímetros. Eu vou costurar em cima do zíper. Se tiver com medo de costurar em cima do zíper, deixa eu ver se eu vou fazer, ó, eu só fiz uma costurinha. Eu posso ir e voltar, tá? Pra ficar mais firme, mas não fazer retrocesso, olha. Mesma coisa do outro lado. Agora eu vou cortar esse meu excesso de zíper, já vou deixar a peça limpa, porque eu vou costurar as duas laterais ali e depois eu vou precisar dessa peça limpa. Beleza? Então tá. Ó, tá ali costuradinho, então o zíper também tá firme, né? Aquela costura que a gente passou daquela tirinha fez isso. Ó, eu vou costurar, fixar a nossa parte de fora das duas laterais no forro. E aqui eu vou usar a técnica da régua. Porque eu posso alfinetar essa peça. Só que ela tem um brilhinho. Prefiro não alfinetar, confesso. Costurar as duas e recortar. Deixar bem limpinho. Olha esse viés ali, ó, que eu coloquei do outro lado. Ele não é aquele viés que a gente vem, fecha a peça e coloca por cima. Eu desmanchei isso aí. Eu tô mostrando ali que tá meio recortadinho o canto, porque ele tá meio duro. E na hora que eu tinha costurado, chegou a sobrar um pedacinho e eu tinha recortado. Então isso aqui já foi desmanchado. Aí é uma tira de 3 centímetros que a gente tá medindo ali, ó. Eu tô medindo ao redor, que eu quero que fique uma dobrinha, porque esse tecido desfia bastante, então eu quero que fique uma dobrinha de acabamento. Então eu vou envolver a lateral da minha peça, e isso eu vou fazer dos dois lados, o outro lado já tá pronto. Eu fiz desse jeito, eu desmanchei, que eu tinha colocado forro sanduíche, pra vir com o viés separado. Só que o que sobrou desse meu forro eram só essas duas tirinhas muito estreitas. Daí pra fazer o viés dobradinho e passar no ferro tava ruim, eu digo, vou fazer essa técnica aqui que a gente já coloca direto na peça. Agora sim, agora a gente vem, porque daí depois que a gente colocar a lateral, olha como desfia esse material. Depois é material de camisaria. Olha ali, ó, a gente só puxa ele pra cima e daí faz umas costurinhas na mão. Aí o que eu tô fazendo? Tô centralizando pique e pique. E a peça não tá bem quadradinha aí, porque a estrutura dessa peça ficou um pouquinho grossa demais, sabe? Essa manta é um pouco fofa. Daí eu tive que dar uma... Não é que eu arredondei para costurar, eu arredondei porque realmente sobrou, não consegui fazer um canto bem quadradinho. E agora eu vou unir a parte do fundo, só que eu nem tô vendo mais o meu pique ali, ó, do centro. Porque eu já costurei, já desmanchei. Agora eu vou ali, ó, vou unir o fundo e eu vou passar uma costurinha pra... Poderia ter botado o ganchinho ali, né? Mas olha, tão pequeno, eu gosto muito de fazer isso, ó. Eu gosto muito de marcar o centro ali, às vezes não usar o ganchinho. Aqui tá o centro de cima. E ali fazer pequenos pontinhos na máquina. Agora eu vou colocar o centro na parte de cima. Daí sim, eu vou vir fechando de cima, com cuidado. Olha ali, ó, porque embaixo já tá preso. E vou fechar ao redor todo. Toma cuidado quando estiver fechando, porque a gente está com uma tirinha embaixo, essa tirinha ela não pode dobrar. Então, vai cuidando da parte de cima e vai cuidando da tirinha que está ali embaixo. E aí costurinha devagar, que a peça é pequenininha mesmo, é um cone quase que, né? Não tá nada acelerado, realmente o vídeo tá bem natural para a pessoa não imaginar, ai, nossa, o dela foi bem rapidinho e o meu tá demorado. Não. Se duvidar, o de vocês vai estar rapidinho, e o meu vai estar demorado. Mas é isso, ó. Essa peça, na verdade, como ela tem um fundo ali já com estrutura no sintético, a gente não pode usar uma manta muito espessa, mas essa manta aqui era o que eu tinha, ela deveria ser mais fininha, fica melhor. Mas fazendo essa costura aqui, a gente vai terminar com acabamento à mão. Posso dobrar, Marisa, esse tecido e passar na máquina? Pode, mas aqui a dobra de material ela é muito fininha. Agora eu vou vir com o secador.
E para que eu usei o secador? Porque eu quero desvirar para ver se ficou boa essa costura. E eu vou marcar esse meu sintético se eu ficar desvirando ele, ainda mais o dia de frio que tá hoje. Ó, esse lado é o que já tá costurado, eu quero olhar o outro. Porque esse outro eu não sei se tá ok. Se tiver ok, eu já desviro ele e a gente vai fazer o nosso acabamento à mão. O que eu tô procurando? Ali eu tô vendo que tem um fiozinho, mas tudo ok. Tô vendo se a costura ficou boa. Ficou boa. Não tem nenhuma preguinha, nada. Vamos desvirar novamente. E eu vou fazer esse acabamento à mão, porque tá muito estreitinho, né? Esse material que eu coloquei ali, é o que eu tinha mesmo. E eu, ó, tô desvirando, eu tô vendo que precisa de um pouco mais de aquecer. É isso que eu tô fazendo. Agora eu vou desvirar bem certinho, com cuidado, porque senão vai marcar o sintético. É para isso que eu aqueci. Para não marcar. E agora eu vou tirar os fiozinhos ali e vou dobrando com cuidado. Posso usar ganchinhos ao redor, posso alfinetar. Mas aqui, ó, ganchinho. Mas o bom do ganchinho é que se a gente deixar parado com o ganchinho ali, quando voltar a peça já tá marcadinha. Daí meio que o tecido fica parado sozinho. Botei uma linha da mesma cor que eu tô costurando com uma linha meio marronzinha, meio ocre. E agora eu vou fazer pontinhos. Eu nem vou fazer pontinho invisível, tá? Vou fazer uns pontinhos mesmo tipo de alinhavo, assim. E aí é dobrando, ó. Dobra e tenta firmar, que tá difícil aqui no vídeo, por isso eu tive que botar umas partes pra frente. Tá difícil porque eu gosto de trazer mais perto do corpo, e a câmera não tá bem posicionada, eu tive que fazer ela na mesa, meu jeito, né? Porque daí eu firmo bem a minha mão, mas o jeito é esse, é a gente dobrar e deixar ele o mais esticadinho possível pra gente fazer esses pontinhos, ó. Não coloca a agulha muito profunda pra não atravessar a peça e ir lá pro outro lado. Aqui a gente acabou. Eu já tô colocando por dentro pro fio sair lá na frente, não ficar pontinha. E agora a gente vai com o secador de novo, tá? Pra poder desvirar. Ó, ficou desse jeitinho ali, o acabamento. Agora vamos desvirar a nossa mini bolsa para a gente ver o resultado final dela. Essa é uma peça que faz parte da nossa apostila de minis. Olha o charme que ficou essa peça. Ela é uma mini sacola, ela é uma mini bolsa. A nossa apostila de moldes tem 10 modelos, 6 bolsas e 4 mochilas. Me conta aqui no comentário, tu que ficou até aqui, o que tu achou dessa peça. Eu vou gostar muito de saber. Curte, comenta, compartilha. Fica aqui no canal para receber mais conteúdo como esse. E gratidão por quem ficou até aqui.